já tinha esquecido, viu, Mel? Então, pessoal, boa noite aí todo mundo, todas e todos, todes. Vamos, antes de qualquer coisa, fazer a nossa foto, porque depois eu vou esquecer mesmo. Então, se vocês, quem quiser ligar a câmera, para a gente poder fazer a foto, senão depois eu esqueço. Vamos lá. Deixa eu arrumar meu cabelo, Bruno. Estamos só esperando o Bruno, então. Tá Esse bom, rostinho sair bonito aqui tem que ser bonito as no print, fichas velho. aqui atrás, mas Ok, vamos lá, então. Senão eu esqueço. Não, eu esqueço mesmo, gente. Vamos lá. Foi. Eu acho que foi. Senão eu esqueço mesmo, sempre esqueço. Só vou lembrar depois, que já acabou a reunião. Muito bem. Obrigado aí todo mundo pela presença em pleno feriado. Enfim, eu vi que a maioria lá se manifestou pela nossa reunião ser hoje mesmo. Ok, vamos lá. E aí, hoje a gente vai apresentar o texto do Saulo com a Thaís, e eu tenho ali uma pontinha aí também nesse texto. Mas, Saulo, a palavra está contigo, aí você pode ir, e aí eu vou complementar. Claro, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, quero agradecer o professor Alexandre pela oportunidade de falar desse texto. Esse texto que foi um produto assim do que eu estava pesquisando no mestrado, e aí veio a Thais ajudar, o professor Alexandre sempre apoiando todos os nossos projetos, ideias, e esse foi um texto que eu até comecei falando um pouco disso na nossa última reunião, que é um texto que, quando eu visito ele, eu vejo algumas ideias que acho que melhoraram e se aperfeiçoaram. E eu quero começar a apresentar esse texto falando justamente disso, porque aqui envolve teorias críticas sociais, né? Porque está falando que está usando a teoria queer. Então, eu quero começar falando de teoria queer, e aí eu vou apontando aqui algumas coisas que eu acho desse texto hoje em dia, uma autocrítica, e eu já vou começar assim pelo título. Mas antes disso, quero falar um pouco de teoria queer para vocês, porque é um texto que pressupõe utilizar a teoria queer como marco teórico. E quando a gente fala de teoria queer, a gente está falando de uma teoria social que é muito fragmentada, e que, por ser fragmentada, exige um mapeamento ali do que a gente está falando, porque a teoria queer não é uma coisa só, né? Então, há de ter esse cuidado, né, para poder utilizar essa teoria. E eu queria primeiro falar aí de alguns pontos de fragmentação e de tensão também, porque falar de teoria queer e direito é um campo de extrema tensão, né? E eu vou abordar um pouco disso aqui nesse início. Primeiro, resgatando um texto do Daniel Garcia Lopes, que ele vai falar de uma teoria jurídica queer. Já a gente tem autores como o Eder Van Pelt que vão falar de uma crítica queer ao direito. E só essas duas vertentes já não mostram uma tensão entre teoria queer e direito, porque é muito complicado falar em uma teoria jurídica queer e tentar encaixar pessoas, esses corpos, dentro do paradigma de direito que nós temos. Né? Porque o direito, e o Alexandre tem um texto muito interessante discutindo o casamento gay, né, que eu vou utilizar aqui como base para falar de uma encapsulação de corpos a um modelo heterocis normativo. Por quê? Isso é uma questão que a crítica queer nos revela, né? Que nós temos aí a questão da união homoafetiva, que é uma conquista, né? Foi uma reivindicação por direitos, mas, na prática, ela se mostra como um processo de assimilação, né? O STF, até mesmo essa corrente aí do direito das famílias, dos IBDFANs, que vão falar lá da família eudemonista, né, do enfoque plural das famílias, mas ainda assim isso não muda o conceito de família. Né? Essa inclusão dentro desse modelo pressupõe uma assimilação ao paradigma heterocis normativo, por exemplo, aqui no caso da união
homoafetiva. Isso é algo que o Daniel Garcia Lopes discute, inclusive, quando ele vai falar de uma teoria jurídica queer, né? Que nós não podemos simplesmente falar de utilizar a perspectiva queer e querer encaixar as pessoas dentro desse sistema que as excluiu, porque a ideia da teoria queer é resistir pelas margens, não é ser incluso dentro de um sistema que foi estruturado, né, para não incluir essas pessoas. Então, a teoria queer rejeita essa lógica de inclusão. E aí vem também o fato de que nós não conseguimos fazer uma teoria jurídica queer, mas nós conseguimos fazer uma crítica queer ao direito, que é justamente isso que eu estou falando aqui, né? Essa crítica ao casamento homoafetivo é uma crítica queer ao direito. Então, quando a gente vai trabalhar com a teoria queer, localizando ela, como esse texto faz, né, que localiza como um marco teórico, é extremamente complexo querer incluir pessoas dentro desse sistema, porque a teoria queer, como eu disse, vai ir pela lógica de resistência pelas margens. E aí, começa a falar do texto, né, que é o corpo impedido de constituir família, farmacopoder e parentalidade das pessoas trans. E aí eu disse que eu ia começar criticando o próprio título, porque por mais que ele remeta às barreiras de acesso dos homens trans, no caso aos direitos reprodutivos, esse título parece pressupor que a gestação ou a constituição de família é um dado universal. É algo que todas as pessoas trans vão querer, e eu acho complexo hoje em dia querer partir desse pressuposto, né? Então, acho importante problematizar isso, porque depois esse título foi tudo culpa minha, né? Não foi porque é um texto assinado pela Thaís, pelo Alexandre, mas aí eu já coloco a culpa como culpa minha mesmo. E aí, esse texto dialoga principalmente com a obra do Paul Preciado, que aí a gente já fala de uma teoria queer do norte global, né, que é bastante específica. Inclusive, a nossa academia ela incorpora essa teoria queer do norte global em diversos contextos, mas aqui acho importante diferenciar, né, porque aqui no Brasil nós temos outros estudos que por muito tempo não foram aceitos pela academia hegemônica, mas você tem pessoas trans produzindo conhecimento dentro da academia, conhecimento de relevância, conhecimento bastante relevante, um conhecimento que por muito tempo não foi reconhecido dentro da produção de conhecimento, né, dentro da academia, mas é bastante diferente do que vem sendo tratado no norte global em termos de teoria queer. Aqui no Brasil, acho que a gente pode dar o exemplo da Viviane Vergueiro, J. Moçamba, Irra de Perra e tantas outras. E quando a gente fala de teoria queer no norte global, a gente vai pensar na produção do Foucault, depois da Butler, né? E principalmente o Preciado, que eu vou falar aqui um pouco da ideia dele de farmacopoder, ele vai partir de Foucault e de Butler, né? Ele avança as teorias de Butler, do gênero enquanto uma construção social. Mas aqui, falando de farmacopoder, ele vai pensar além do biopoder, da biopolítica de Foucault, porque ele vai ver que até os hormônios são biopolíticos, né? Que o corpo ele engole o gênero, como o Preciado fala no texto Junkie, que ele vai tratar esse texto, né? Tem até uma análise de cunho bastante etnográfico, no sentido de que ele relata a sua própria experiência, que ele chama de diário de intoxicação à base de testosterona, né? E ele vai problematizar o uso de testosterona pelas pessoas trans. E aí, esse texto discute um pouco desse aporte do farmacopoder, né, que é essa produção do corpo a partir da indústria farmacêutica e pornográfica, e aqui esse texto tenta trazer isso para dentro das políticas públicas de saúde LGBT, porque quando a gente vai analisar essas políticas públicas, a gente vê que elas muitas vezes vão prever questões em torno do protocolo transexualizador. E aqui o que esse texto tenta problematizar, eu gostaria de entender aí o que vocês pensaram, quem conseguiu ler o texto,
né? Já passo para você, Samantha. Mas aqui o texto problematiza justamente esse foco das políticas de saúde pública no protocolo transexualizador, que, pensando em direitos reprodutivos dos homens trans, é bastante problemático, né? Porque as políticas não garantem que proteção aos direitos reprodutivos dos homens trans, mas, ao mesmo tempo, elas estão estruturadas para pensar o protocolo transexualizador, ignorando fatores como os direitos reprodutivos. Por favor, Samantha, fica à vontade. Obrigada, Saulo. Eu queria primeiro parabenizar por esse texto. Eu adorei o texto, Saulo, adorei Thaís, Alexandre. É a minha área de pesquisa, né? Direito das famílias, dentro do eixo da diversidade, dos direitos sexuais reprodutivos. E eu queria ter conhecido esse texto antes, porque ele me despertou vários insights. Eu não vou falar todos os insights agora, aqui que eu fiz um monte de observações, mas, assim, em especial, o ponto que você fala agora do direito à saúde, eu acho que esse artigo merece uma continuidade, uma nova abordagem. Eu sinto no meio uma carência muito grande com relação a esse tema, e eu acho que a DPF 787 do Supremo, ela seria grandiosa aqui. Porque a DPF 787, ela veio tratar, ela se tratou, já foi recebida pelo ministro Gilmar Mendes, e ele concedeu uma medida liminar anos atrás, e agora ela foi julgada pelo plenário, e foi confirmada essa liminar, e ela vem exatamente no direito à saúde das pessoas trans. E o foco é que elas não conseguiam ser atendidas pelo SUS exatamente nesta configuração dos direitos sexuais e reprodutivos do artigo. Então, homens trans que queriam um pré-natal ou que já estavam grávidos, não conseguiam atendimento nem na ginecologista, nem na obstetra. A própria gestação ficava sem o direito de amparo ao nascituro, que é um direito garantido pelo ECA, e não conseguiam todo o tratamento necessário de acompanhamento. Isso também acontecia com mulheres trans que precisavam de um urologista exatamente por essa leitura da cisgeneridade e dos corpos a partir do sexo do nascimento. E também era objeto dessa DPF, que você também mencionou no artigo, Saulo, que eu acho que merece essa continuidade num novo trabalho, a dificuldade de registro. Porque os pais trans que vão parir os próprios filhos, realmente eles tinham esta dificuldade. E nesta medida cautelar que foi concedida, o ministro alterou a declaração de nascido vivo para retirar o termo mãe, né, da certidão, que ficou mantido num outro aspecto, mas incluiu o termo parturiente, que abraça não somente os pais trans, que estão parindo os próprios filhos, já que eles têm que entrar na certidão de nascimento dos filhos como pais e não como mães, em respeito à sua identidade de gênero, e também as barrigas solidárias, que muitas vezes vêm para funcionar não somente nesta família trans, mas em outras configurações, até hétero, já que a barriga solidária, ela é uma parturiente e ela não é a mãe. Eu vou ficar por aqui agora, Saulo, depois eu falo mais sobre famílias, que eu tenho mais coisas. Adorei, realmente, parabéns por essa pesquisa. Samantha, muito obrigado, fico muito feliz pelos seus comentários, por saber dos seus insights, muito feliz mesmo, né, por ver esse texto sendo lido. Anotei aqui algumas coisas que você falou para a gente dialogar sobre a DPF 787. Nós aqui do grupo, Alexandre, o pessoal lá do Celos, o Lucas, que não sei se está aqui, mas a gente fez um parecer em uma parceria com o Celos para o coletivo Margarida para essa DPF 787, que tratou justamente dessas questões de direito reprodutivo, né, que falou lá que o SUS tem que tratar pessoas trans com equidade, e, enfim, não tinha essa DPF, aliás, não tinha saído a decisão de plenário dessa DPF ainda, acho que o texto não menciona, né, e
algumas coisas que você trouxe, Samantha, são muito valiosas para mim, eu fico muito feliz, porque eu continuei essa pesquisa na minha dissertação, né? E na minha dissertação, acho que essa discussão evolui um pouco, depois eu posso compartilhar com você, inclusive, né? Ainda não está no repositório, tô precisando terminar de corrigir e enviar, inclusive, está um pouco atrasado, mas na minha dissertação eu falo de uma esterilidade compulsória das pessoas transmasculinas, que são justamente essas barreiras, que não são somente barreiras simbólicas, porque a Mônica Angonese e a Mara Coelho Lago têm um texto basilar que elas vão falar de uma esterilidade simbólica, né, que é como se as políticas de saúde pública, né, invisibilizasse a questão da gestação dos homens trans. Mas aí eu começo a pensar que isso não é, que isso é uma violência específica e que não é somente uma violência simbólica, porque é uma violência que se materializa no corpo, né? Que o corpo sente. Então, por isso eu começo a desenvolver essa ideia, depois eu até pretendo fazer um texto só sobre essa ideia, que é a esterilidade compulsória dos homens trans, que é justamente sobre isso que você trouxe, né? Essas barreiras de acesso, essa falta de protocolos específicos dentro do SUS, né, o desconhecimento médico sobre esse assunto. Aqui na prática, a gente tem acompanhado muito disso, né, o texto discute um pouco dessa evasão das pessoas trans dos postos de saúde, que é basicamente por causa disso. A pessoa chega lá num atendimento primário e esbarra em microviolências e acaba evadindo os postos de saúde. Isso, em termos de direitos reprodutivos, é muito complexo, né? Porque a pessoa precisa de um acompanhamento, a pessoa precisa de acesso ao planejamento familiar, né? E aí o planejamento familiar já é algo muito complexo de ser tratado nesse texto também, porque eu acho que é algo indispensável que merecia ser reformulado em publicações futuras desse texto, seria também o direito ao aborto. É muito complexo falar de direitos reprodutivos ignorando o direito ao aborto, né? Porque devia compor também o que a gente entende com planejamento familiar dentro de uma linha que se insere dentro da autonomia reprodutiva das pessoas, né? Que está partindo de uma vertente de autonomia. Enfim, discuto um pouco disso na minha dissertação, e aí vou passar para Marina, por favor. Paulo, já lei. Nossa, que texto, sério, maravilhoso. Também gostaria de ter lido esse texto antes. Muito bom, vocês estão de parabéns. E, Saulo, às vezes até para te ajudar, não sei se você está, como que tá com a dissertação, e não sei se você viu, mas no SUS tem a rede Cegonha, que é chamada hoje de rede Aline, né? E ela trata especificamente mulheres, mas hora nenhuma não consta nada de algo sobre trans, muito pelo contrário, não há nenhuma analogia sobre qualquer coisa que seja. E tem também, assim, eu que agora estou fazendo medicina, eu já vou para a UBS. E como sempre estudei sobre questões de gênero, eu já fiquei um pouco alerta nisso e perguntei como que era a questão de pessoas trans frequentando o posto, né, a UBS. E assim, praticamente tem uma pessoa trans, eu não me lembro se é mulher ou homem, que vai, só um caso, eu estou falando em âmbito de Vetor Norte, Vespasiano, que é um bairro que chama Santa Cruz, e é grande esse bairro. E pessoa idosa trans, nenhuma. Então, é algo assim, eu até penso em, daqui a um tempo, quando eu acabar minha tese, fazer um estudo, um mapeamento daquela região, falo daquela região onde eu tenho contato de UBS, e um trabalho que a gente pode fazer até o ano que vem, nesse sentido, porque não tem. Inclusive, a minha preceptora me falou que em todas, ela sempre foi a chefe das UBSs, em todas que ela foi, tinha, tipo, uma pessoa trans, idoso nenhum. Então, algo muito sério, algo que realmente
Se é assim, até por saúde, não imagino por questões reprodutivas. Aí que, mas assim, vocês estão de parabéns. Nossa, texto maravilhoso. Igor, fica à vontade. Boa noite a todas e todos. Até continuando o que a Marina estava falando sobre a questão do atendimento à saúde, né? Acho que até conversei um pouco com o professor Alexandre esses dias atrás, que aqui esse problema ele é até generalizado em praticamente todos os municípios, né? Aqui no meu município teve, alguns anos atrás, 2023, teve o primeiro fórum de saúde LGBT que ia mais. E lá foi apresentado, né, tantas questões, essas mesmas questões de acesso à saúde, de acesso à assistência à saúde familiar, principalmente para as pessoas trans, sejam homens trans, sejam mulheres trans, e é algo que a gente vê repetidamente sendo desconsiderado, né? Acho que o ataque conservador às minorias LGBT, eles estão mais, na atualidade, mais direcionados principalmente às trans, né? Aos homens e mulheres trans. A gente vê lá o professor Paulo Iotti estava compartilhando no grupo esses dias sobre como que a Suprema Corte nos Estados Unidos está retrocedendo marcos decisórios até e principalmente atingindo pessoas trans, né? E a política toda conservadora direcionada para essas pessoas. E o atendimento à saúde e familiar dessas pessoas, acho que é o mais sensível de ser atingido, né? O mais sensível de ser direcionado para ser atingido. Então, a importância de textos como esses, e principalmente de ações como fóruns de discussão, ou mesmo direcionar a política de saúde, principalmente municipal, que é a porta de entrada de várias pessoas que buscam atendimento médico, para ter protocolos para atender essas pessoas, né, e que esses protocolos sejam aplicados. Muitas vezes a questão até não é a não existência de protocolos, mas que os funcionários ali na ponta de atendimento não sabem aplicá-los, ou não querem, ou não têm interesse de aplicar esses protocolos, né? Assim, quando a gente trabalha na administração municipal, mesmo que eu não trabalhe na saúde, mas que eu conheço, que eu sei que tem colegas aqui que trabalham, a gente vê que falta também a formação desses profissionais para dar atendimento, para atender esses casos, né? Para dar atenção a esses casos. O Mauri levantou a mão, eu acho que eu estou pegando o lugar do professor Alexandre aqui, passando para todo mundo falar, mas Mauri, fica à vontade. Certo. Boa noite, gente. Acho que primeiro parabenizar aí pelo texto. Eu particularmente tive mais dúvidas do que apontamentos sobre ele. Dúvidas no sentido de reflexivas, né? Para mim, eu não sei se é uma interpretação só minha, mas meio paradoxal, acho que, do texto, de que, ao mesmo tempo que o homem trans vai buscar para fazer a transição, e com essa questão dos termos, né, farmacológicos, acaba prejudicando, né, nessa questão do parentesco, né, de não poder ter mais filhos, né, de estar envolvendo essas questões hormonais, mas ao mesmo tempo trazendo essa questão da saúde, né? Do prejudicar a saúde, na garantia
entendendo a saúde também, né, como a possibilidade de estar tendo filhos, né? Aí, enfim, não sei se eu fui bem claro nisso, mas e também entendendo a visão, né, que a sociedade traz em cima dos corpos, né? Trazendo os corpos como mercadoria, né? Então, quando se fala, né, sobre essa questão, pelo menos é porque eu olhei o texto muito também numa visão marxista, né? Então, uma visão marxista em cima, inclusive trazendo um diálogo com o texto do Engels, né, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? E que aí ele coloca, né, que a gente vai fazer as reformas, né, por mais que sejam importantes, ou a revolução no sentido dos avanços do direito, né, porque dentro do sistema esses corpos, né, essas pessoas, né, que ainda não são entendidas muitas vezes como pessoas de direito, por mais que a gente tenha documentos que coloquem, né, isso ainda não se faz jus na prática desses direitos, né? E a própria estruturação da saúde, né? Da saúde não, da família, que inclusive, como eu falei, né, fazendo essa comparação dos textos, que o Saulo até colocou no começo da fala que não se encaixa a adequação da teoria queer, por exemplo, no molde de família que se tem hoje, que eu também estava observando. Vamos desenvolver. Foi, inclusive, uma dos questionamentos que eu até anotei aqui, essa questão. Então, e se uma pessoa não binária for ter um filho, como é que vai estar lá constando no documento? Porque, segundo, enfim, a moral, a tradição, enfim, a Constituição, etc., existe masculino e feminino, certo? Então, fugiria desse parâmetro, né? Que, inclusive, eu até tentei buscar mais um pouco, né? Enfim, né, porque eu também não sou muito aprofundado em cima da teoria queer. Como que ela poderia estar se relacionando mais uma visão que eu tenho marxista, né? De poder avançar na desconstrução para construir novos direitos, novos para essa população. Enfim, né, passáveis aí. Mas eu tenho outros apontamentos posteriormente. Samantha, antes de passar para você, vou só comentar algumas coisinhas e já passo. Primeiro, lá com a Marina, quando ela falou da Rede Cegonha, eu fiquei muito interessado de conhecer mais. Eu acho que a ausência de dado, ela já é um dado, né? Então, é sempre importante a gente observar e se inteirar dessas questões. A Marina, aí na medicina, deve estar descobrindo questões práticas aí que são muito relevantes para o nosso grupo aqui. E aí o que o Igor trouxe também da falta de preparo médico, de fato, isso é algo que a gente se esbarra na prática o tempo todo, né? Como a falta de preparo é absurda, é absoluta, né? É muito difícil encontrar médicos que vão discutir essas questões, é muito difícil encontrar profissionais que consigam, de fato, tratar pessoas trans com equidade, né? E aí, com o Mauri rapidinho, depois, se você quiser, Mauri, a gente pode até continuar essa discussão, que eu acho muito interessante, porque eu entendo o paradoxo que você trouxe, né? Porque o marxismo ele não vai se alinhar mesmo à teoria queer, a não ser pela vertente do Eder Van Pelt,
que ele vai falar de teoria queer. Ele tem até um texto, Teoria Queer e Marxismo, não posso mandar aqui no chat, né, que é uma relação de fato tensa, né, o que você colocou aqui no chat dessas teorias desconstrutivistas, e por isso explicava essa fragmentação da teoria queer também, porque vão ter esses desencontros, mas entendia a sua colocação e me coloquei à disposição para a gente continuar discutindo, e aí vou passar para a Samantha. Eu não quero não deixar você falar, Saulo. Tem algumas coisas que eu estou aqui me coçando com relação ao direito de família. Uma das primeiras coisas que eu vou te perguntar para você pensar. Para a gente falar em direitos sexuais e reprodutivos de homens trans, será que a gente realmente precisa falar em famílias? Pensa bem. Porque realmente, quando a gente pensa no não atendimento à saúde preventiva, ou quando a gente fala no direito ao aborto, até mesmo quando a gente vai falar em paternidade solos. É aqui que a gente tem que evoluir um pouco na interpretação do que são famílias. Hoje a gente fala muito, eu vi que você citou até a Maria Berenice Dias, porque fala-se muito em famílias homoafetivas, de uma maneira geral para o núcleo LGBT. Quando eu escrevi sobre isso, no meu livro de famílias, eu falo de famílias transafetivas. E eu faço questão de pontuar famílias homoafetivas e famílias transafetivas, porque as famílias transafetivas, elas trazem uma outra realidade que está atrelada às corporalidades dissidentes e outras necessidades e olhares que devem existir para essas famílias. Então, quando eu escrevo um capítulo destinado às famílias homoafetivas, eu escrevo famílias homoafetivas e transafetivas. Então, essa é uma das coisas que eu quero falar para você. Eu não encontrei muitas pessoas no direito que falassem, mas eu senti a necessidade de colocar isso. Quando eu entrei na questão da filiação, eu falei especificamente na família coparental. A família coparental é aquela que não está ligada pelos eixos das conjugalidades. E é por isso que eu te fiz essa pergunta primeiro de provocação. Não poderia a gente pensar numa paternidade solo? Ou numa paternidade que tenha surgido até de uma forma não planejada, mas que depois se tornou uma realidade de uma família monoparental transafetiva? Então, tem a questão das famílias coparentais. Eu tenho um capítulo inteirinho sobre as famílias coparentais, mostrando quais são os projetos que você tem. Porque você traz a questão da gestação, mas não é só a gestação, e de que maneira essa gestação? O Código Civil fala, no 1593, que esse parentesco ele se dá de forma natural, que é uma gestação natural, que pode ser por relações sexuais e por reprodução humana, que você falou en passant ali no seu artigo, mas ela também se dá pelo eixo da forma civil de outra maneira, que são as socioafetividades. E aqui que eu tenho que pensar numa adoção de uma paternidade trans, e que eu tenho que pensar pela paternidade, pela socioafetividade. Então, existe todo um eixo que eu quero colocar para você, que dá para crescer muito, e era isso que eu queria dizer através desse trabalho, pensando em todas as violações que podem existir com essa paternidade trans. Não é só o atendimento à saúde, e não é só a questão da constituição de uma família transafetiva, mas de que maneira essa família transafetiva vai nascer? Só ele, numa monoparentalidade trans, ele, através de uma relação sexual, ele, através de uma reprodução homóloga, que é com o próprio material genético, heteróloga, que é com o material genético de doadores anônimos, socioafetividade por adoção e socioafetividade pura. Então, há muitas vertentes aí, Saulo, que eu acho que podem cruzar com o seu trabalho, e é aí que eu acho que você vai entender para que lado que você pode crescer, tá? Eu já trabalhei esses conceitos muito, por isso que eu falei que eu gostaria de ter conhecido o seu artigo antes, até para citar no meu livro, porque realmente eu preciso crescer nesses conceitos. Eu tive esse insight quando eu li o seu artigo, sabe? Mas, assim, eu deixei embriões ali
que estão lá publicados, que eu acho que você pode pegar e que você pode fazer crescer, e crescer muito, tá? Meu livro se chama Famílias Multifacetadas, é da revista dos Tribunais, tá? Se você quiser conhecer, depois eu posso até te mandar um exemplar, tá certo? Com certeza eu quero conhecer, já te peço o exemplar. Fiquei muito interessado, vou te contar porque rapidamente, porque isso que você me falou, assim, desde o meu TCC, eu venho pensando questões de direito das famílias. E olha só, no meu TCC eu falei de famílias homotransafetivas. E aí foi uma grande dificuldade justamente por conta disso, né? Falar de família, nós temos que falar de múltiplos conceitos, nós temos que explicar esses conceitos. Então, quando você me traz isso, eu penso, essa questão precisa ser melhor abordada, porque aí uma crítica que eu tenho um pouco a Berenice Dias e ao pessoal do IBDFAN é que parece que eles ainda estão lutando por igualdade ali, questões assim básicas de direito das mulheres, vamos colocar assim, parece que ainda está tentando se alcançar uma equidade ali das mulheres, enfim, a discussão parece muito atrasada para mim quando eu vejo o que o pessoal lá do IBDFAN faz. E aí essa minha escolha, isso aparece também na minha dissertação, que é pensar os direitos reprodutivos pela vertente do familismo. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, né, porque eu comecei a me deparar com o fato de que, para falar dos direitos reprodutivos, eu precisava de um recorte, né, então eu vou falar de direitos reprodutivos pela lógica da autonomia corporal, que aí eu acho que vai envolver um pouco de questões de biodireito, de bioética, não quero falar disso não, muito complexo. Aí eu comecei não consegui, na verdade, me desvincular completamente dessa lógica, que é de falar dos direitos reprodutivos pela vertente do familismo, e eu tomei, assim, algumas, não vou colocar pedradas, mas puxões de orelha, até na minha banca, né, porque eu estava falando também, isso que você me traz também é uma tensão entre falar de teoria queer, eu vou falar de teoria queer dentro de perspectiva de direito das famílias, sendo que a teoria queer parece, às vezes, que luta contra isso, né? E um cuidado que tem que ter também para não incluir as famílias dentro dessa perspectiva neoliberal que surge cada vez mais quando a gente vai ver questões de direito previdenciário e afins. Né? Então, é um campo de extrema tensão. Né? E esse toque, que eu vou querer muito, por favor, conhecer o seu livro, porque acho muito valioso fazer essa diferenciação de conceito das famílias para a gente não cair, inclusive, nisso que eu acho que é uma ideia um pouco hegemônica que esse pessoal do IBDFAN faz, né? A Berenice Dias e tal, porque sempre me incomoda muito, a discussão parece um pouco atrasada, quando eu vou ler, por exemplo, Paulo Luiz Neto Lobo, né, o Paulo Lobo, que assim, acho que ele traz muita coisa interessante para o direito das famílias, ele passa por esses campos também, mas ainda assim tem algo assim que incomoda, talvez é justamente essa falta de explicação e de interseccionalizar de fato as famílias, né, que é a gente passar por essa explicação de todos esses conceitos. Então é isso, vou colocar aí para o pessoal continuar conversando, que eu estou ficando muito feliz assim com os comentários, com todas as ideias que podem sair a partir desse texto, né? É a primeira vez assim que eu dialogo com pessoas que leram o texto e estão trazendo pontos de vista tão valiosos. Então, assim, obrigado mesmo. Vamos continuar. Também estou achando a discussão super interessante, assim, as questões que vocês colocaram. Só algumas coisas que eu acho que precisam ser pontuadas em cima de tudo que vocês falaram. Primeiro, essa questão que foi levantada aí pela Samantha, principalmente, sobre direitos sexuais e reprodutivos não tem a ver mesmo com família, necessariamente, né? Pelo menos não com essa concepção de família que a gente tem presente, né? Como foi lembrado aí com o Engel, como uma compreensão de família como unidade reprodutiva do capitalismo, né? Bem a ideia lá da família como uma fábrica, né, de produção de produtores e consumidores, né? E a gente trabalhou durante muito tempo, eu me formei ainda na faculdade,
com a ideia de família pensada como um quase contrato, uma compreensão patrimonialista mesmo de família, apesar de já desvinculado do casamento, mas ainda muito vinculado à compreensão de direito privado. E aí a gente vem com o pessoal que fala de uma compreensão eudemonista de família, mas que também ainda carrega algumas questões complicadas ali, né? Porque afeta uma coisa que eu acho extremamente complicada para o direito tratar e tal. Então, acho que as provocações que foram feitas aí são extremamente relevantes, e isso é algo que foi, o Saulo, bateram no Saulo ali na banca, porque essa questão familista, né, que às vezes é um pouco complicada. E acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar a respeito, então as questões que foram colocadas são extremamente importantes para essa ideia de uma crítica queer ao direito, né? Eu queria chamar a atenção também da questão da farmacopornografia, do farmacopoder, que é um outro ponto que eu acho que precisa ser chamado a atenção, ou seja, para que uma pessoa trans possa ser verdadeiramente uma pessoa trans, ela precisa performar determinado gênero, e isso é algo bizarro, quer dizer, você precisa performar um determinado arquétipo de gênero, e aí tem toda uma indústria farmacêutica em cima disso. É claro, isso não impede que pessoas trans possam querer, né, usar de hormônios, usar de cirurgias, óbvio que não há nenhum problema com relação a isso, mas a gente precisa questionar o porquê disso, né? Por que dessa questão? E aí o Preciado é muito interessante quando ele fala dessa ideia de farmacopoder, né? Que vai levar a uma questão que o Saulo trabalhou muito bem na dissertação dele, de uma esterilização que não é simbólica, e o Saulo cunha uma expressão aí que é uma esterilização compulsória na dissertação dele, isso é um negócio extremamente importante. Eu caí, mas voltei. Todo mundo está me ouvindo? Ok. E a DPF 787, que foi lembrada, eu acho extremamente importante também. O SUS foi obrigado a reconhecer que ele não adequava as suas práticas para o recebimento adequado de pessoas trans. Eu acho que vale a pena, sim, e Samantha tem muita razão nesse sentido, da gente retomar a DPF 687 para saber efetivamente o que o SUS tem feito a partir da decisão do STF. Cá entre nós, duvido muito que o SUS tenha efetivamente mudado, pelo menos lá na ponta. Pode ser que ele tenha aprovado alguma portaria no nível federal, mas cá na ponta, né, lá em Mariana, aqui em Belo Horizonte, tal, duvido que a coisa tenha mudado, né? Enfim, essa questão da mudança que deveria acontecer com razão do DPF 787 é o cerne dessa pesquisa, porque ela diz respeito exatamente à incapacidade, entre parênteses, incapacidade do direito de dar conta das demandas de diversidade. E isso é exatamente o que a crítica queer vai demandar com relação ao direito, e para nós isso é uma questão central. O direito é capaz de reconhecer essas questões? Eu tenho cada vez mais certeza de que não. Que não significa que a gente não deva usar o direito de maneira estratégica contra o próprio direito, que é o que eu, paralelamente a esse grupo aqui, venho fazendo com as ações de litigância estratégica de direitos humanos. Mas, assim, sabendo que o direito tem uma dificuldade colossal de dar conta dessas questões. Então, assim, acho que mais ou menos a meu apanhado aí desse texto. Não sei se o Saulo quer acrescentar mais alguma coisa, ou mais alguém, enfim. Ale, eu não queria acrescentar nada não, eu ia finalizar falando do farmacopoder, mas aí, perfeito sua pontuação nesse sentido. Acho que o Paul Preciado, ele é realmente um filósofo que traz muitas coisas importantes para a gente discutir em termos de teoria queer, de direito das pessoas trans, né? Quem não conhece, assim, recomendo muito. E acho que seria isso. O Rodrigo está falando aqui que a gente vai precisar de
a DPF parte 2, né, DPF 787 parte 2, provavelmente vamos precisar mesmo demandar isso perante, né, o Sistema Único de Saúde para saber o que tem sido feito efetivamente para cumprir essa decisão. Bom, pessoal, eu acho que então que se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode finalizar por aqui. Para a nossa última reunião desse semestre, esse primeiro semestre, eu queria trabalhar esse texto que eu coloquei lá no grupo, que foi publicado na revista de Direito do Consumidor, que é sobre a recusa que estou andei publicando em alguns grupos, né? Inclusive um grupo que a Samanta participa, da recusa de pessoas de atendimento de pessoas LGBT em razão de convicções religiosas, que é um debate que está muito forte nos Estados Unidos e tem crescido nos Estados Unidos de maneira assustadora, com uma Suprema Corte bastante conservadora, e que aqui no Brasil, felizmente, a gente tem o caso do bolo de casamento, exatamente, lá nos Estados Unidos, aqui o caso do convite de casamento, né? E que eu acho que a gente precisa estar atento, porque esse tipo de coisa vem para ficar, veio para ficar nos debates que a gente precisa fazer, e aí fechando aí o mês da diversidade, né? Eu queria que a gente discutisse, então, esse texto, e aí eu me coloco para a gente discutir na nossa próxima reunião. Ok? Beleza, então, Alexandre, diga, Igor. tem ele em PDF, que é pub, eu não consegui abrir aqui no... Eu É esse acho que que mandou lá? tipo que eu mandei lá foi em PDF, não foi? Eu acho que Não, sim, vem EPUB um pouco foi um não. outro livro, foi o do Paul Ah, Preciato que eu coloquei, que o sim. Saulo estava comentando.